Bom, pessoal, dando continuidade, então agora a gente vai ver os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles praticamente atendem a mesma forma do que os operadores relacionais. São utilizados para... Então, seguindo, só que eles são um pouquinho diferentes, né? Nesse caso, os operadores relacionais, eles não conseguem fazer, agrupar várias operações lógicas, né? Por isso que a gente tem uns operadores, quer dizer, os operadores relacionais não conseguem agrupar as várias operações lógicas. Então, a gente tem os operadores lógicos que fazem esse tratamento dessa condição, né? Então, os operadores lógicos, eles são utilizados para isso. Quando você quer montar uma expressão, uma condição para validar mais de uma condição ou opção, eles são ideais para isso. Então, a gente pode colocar aqui que são utilizados para agrupar operações lógicas booleanas, né? Porque como eu lhe disse, o resultado dessas operações aqui todas vão ser booleanas. E o que é um booleano, Wallace? É o verdadeiro e falso, um ou zero, sim ou não, entendeu? Então depende da situação, né? E opa, eu coloquei código. Vamos botar aqui Markdown. Markdown, isso. Bom, e eles funcionam utilizando o conjunto de regras expresso pela tabela verdade. Tá? Bom, para quem nunca estudou tabela verdade, isso aqui pode ser um pouquinho complicado, entendeu? Mas eu vou tentar aqui especificar para vocês aqui o que é esse negócio de tabela verdade. Praticamente, os operadores lógicos, eles têm, se eu não me engano, 6 ou 7 operadores, mas os mais utilizados são só 3, tá? E esses 3 aqui é o que a gente vai utilizar, e na maioria dos exemplos que vocês verem, ou até mesmo nos códigos que vocês forem vendo, acho que vocês só vão ver esses 3. Mas existem outros aí, dependendo da literatura que vocês estudarem. Então, os operadores lógicos são... O primeiro deles é o not, né, que é o não, ou negação, ou seja, qualquer valor que qualquer condição que tenha essa operação lógica atribuída a ela será convertida. Se ela for uma operação, uma condição verdadeira e tiver essa operação lógica ali no meio, ela será convertida, né, para não. Então, e a mesma coisa se ela for não, ela será convertida para sim. Então, meio que ele serve como um conversor aí. O segundo é o AND, que é o E, né? Ele é uma conjunção, né? O que seria essa conjunção? A conjunção é quando você tem dois valores, duas condições, né? E essas duas condições ela tem que ser verdadeiras, tá? A partir do momento que elas são uma dessas condições são falsas, então ela não funciona, né? Todo o restante do código, todo o restante daquela condição é falsa e aí o código, aquele bloco de código não é executado. Então o end ou ele serve para isso. Ele analisa as duas condições e as duas têm que ser verdadeiras. Já o OR ou ele é uma disjunção, né? A disjunção já é o contrário da AND. A disjunção, se você tiver duas condições, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira para ele executar o restante do código.
Então, ou seja, se eu tiver duas condições, a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ele vai executar mesmo assim. Se a primeira for falsa, mas a segunda for verdadeira, ele também vai executar assim. Então ele precisa de que pelo menos uma das condições sejam verdadeiras. Esse é o OR. Eu vou estar fazendo aqui uma tabela verdade e eu acho que isso vai ficar mais claro, né? A respeito desses operadores lógicos, né? Então vamos lá. Tabela verdade, operadores lógicos. Vamos começar com o operador NOT, né? O operador NOT, ele... Deixa eu só ver um marcador aqui. Tá, quando eu quero alinhamento à esquerda eu coloco isso, quando eu quero centro eu coloco 2 pontos. Tá, entendi. Porque vocês perceberam aqui que o alinhamento aqui ficou à esquerda, né? Então se a gente quiser colocar esse alinhamento aqui à direita, basta a gente vir aqui, ó, e colocar 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. E olha lá, ele fica no centro, fica mais bonitinho, né? É a mesma coisa que a tabelinha que a gente vai fazer. Eu quero que os valores dela fiquem no centro, fique formatado bonitinho. Então vamos lá. No operador NOT a gente vai definir dois valores, né? Um valor, na verdade, ele não precisa de dois valores. E a saída desse valor, ou seja, aquilo que eu te disse, vocês vão ter uma condição e essa condição ela vai ser convertida. Se ela for positiva, ela vai se tornar negativa. Se ela for negativa, ela vai se tornar positiva. Então, a nossa tabela verdade ficaria assim. Se eu tenho um valor, uma condição que ela é verdadeira, a resposta dela utilizando o operador lógico NOT vai ser falsa. Se eu tenho um valor, uma condição falsa, utilizando o operador lógico verdadeiro, quer dizer, NOT, né, de negação, o resultado final vai ser verdadeiro, tá? Agora vamos para o segundo operador, que é o operador AND. Vou botar em letra maiúscula mesmo. AND. O operador AND é como ele diz, ele vai receber duas condições, né? E dessas duas condições, pelo menos as duas têm que ser verdadeiras para poder dar continuidade no processamento do código. Se nenhuma delas forem verdadeiras ou somente uma for verdadeira, a expressão é falsa e não vai ser executada. Mas vou fazer a tabelinha verdade aqui que vocês vão entender. Então a gente vai receber que o valor 1, a gente vai ter aqui o valor 2, né? Esses valores 1 e 2 aqui representam as condições. E agora vai ser a expressão, né, montada aqui. Valor 1 AND valor 2. Bom, deixa eu botar aqui. Opa, apertei F11. É um pouco chatinho montar essas tabelinhas aqui, mas o resultado é bem legal depois, pessoal. Acho que eu não cheguei a imprimir para vocês o PDF disso aqui, né? Eu vou assim que eu terminar aqui umas coisinhas, assim que a gente dá uma adiantada um pouco mais no curso aqui, eu vou imprimir vou gerar um PDF para vocês verem como é que ficou. Mas vamos lá. Então, se a minha primeira expressão for verdadeira e a minha segunda, quer dizer, expressão, né? Se a minha primeira condição for verdadeira e minha segunda condição, opa, deu um trava-língua aqui. Se a minha primeira condição for verdadeira e minha segunda condição for verdadeira, então o valor, né, utilizando o operador AND nessa expressão vai ser também verdadeiro, tá? Porque ele precisa que das duas condições sejam verdadeiras para funcionar.
Agora, se a minha primeira condição for verdadeira e a minha segunda condição for falsa, opa, ele não vai funcionar. É falso. Se a minha primeira condição foi falsa, mas a minha segunda condição for verdadeira, ele também não vai funcionar, vai ser falso. Se a minha primeira condição for falsa e a minha segunda condição for falsa também, ele vai continuar sendo falso, né? Porque, só explicando novamente, o AND, o operador AND, ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Quando as duas condições são verdadeiras, ele é verdadeiro. Se alguma dessas condições forem falsas, ele vai ser falso, ele não vai passar. Ele não vai executar o restante do código. E como é que... Só dando um exemplo, né, disso aqui, tá? Vamos basear aqui pelo... nossos exemplos aqui relacionais, tá? A gente definiu aqui duas variáveis, a igual a b, a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 1, né? Então vamos fazer o seguinte, a é igual a c and c é maior ou igual a A. Bom, como a gente fez aqui, tipo A é igual a C, vamos ver, a gente já fez essa expressão aqui. Fizemos aqui, é o terceiro. Opa, é verdadeiro. C é maior que a gente também já fez essa expressão aqui. Eu acho que a gente fez. Só que a gente fez ao contrário, né? A gente só fez A é maior que C. Mas como os dois têm o mesmo valor, a resposta também vai ser verdadeira. Então, o resultado dessa condição aqui é true. Se ela é verdadeira, ela vai passar, ela vai executar o restante do código. Agora, se eu colocar isso aqui, B é igual a C and B é maior do que A, bom, a gente já sabe que o resultado é falso, né? Por que o resultado é falso? Porque B não é igual a C, entendeu? E por B não ser igual a C, porque o valor de B é 2 e C é 1. Aqui é falso, mas essa segunda condição aqui, ela é verdadeira. B é maior do que A, isso é verdadeiro. Mas olhando aqui para a tabela verdade, a gente sabe que no operador AND, para ser verdadeiro, as duas condições precisam ser verdadeiras, entendeu? Se qualquer outra condição for verdadeira, né, mas tiver uma delas que é falso, o restante da operação é falso. Então ele não vai executar. Ou pode até executar o código, tá, pessoal? Isso aí depende muito da lógica que vocês estão criando. Já o operador OR, né? O operador OR é o seguinte: a gente também vai avaliar duas condições, tá? Ele vai receber duas condições. OR, valor 2. Bom, o valor, como eu disse, o OR, ele precisa que pelo menos uma das condições sejam verdadeiras, tá, pessoal? Se uma das condições é verdadeira, então ele executa o código. Não necessariamente precisa que as duas sejam. Ele é diferente do AND. O AND ele precisa que as duas sejam verdadeiras. Já o OR não. O OR ele precisa que pelo menos uma das condições sejam verdadeiras. Então, se a minha primeira condição é verdadeira, então, e a minha segunda condição também é verdadeira, então é verdade. Entendeu? Então aqui eu tenho uma verdade, tá? Se a minha primeira condição for verdadeira, mas a minha segunda condição for falsa,
ele ainda continua sendo verdadeiro. Porque pelo menos uma das minhas condições são verdadeiras. Entendeu? Então, ele vai me dar um resultado verdadeiro. Se a minha primeira condição é falsa, mas a minha segunda condição é verdadeira, também ele vai me continuar sendo verdadeiro. Agora, se a minha primeira condição é falsa e minha segunda condição também é falsa, o resultado vai ser falso, né? Porque, como eu disse, o OR precisa de pelo menos que uma condição seja verdadeira. Se as duas condições são falsas, então ele é falso, entendeu? Vamos fazer um exemplo aqui também para fixar. Vamos fazer um exemplo aqui para fixar isso. Vamos seguir aqui utilizando esses mesmos códigos aqui, né? A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. Então vamos lá. A é igual a é menor ou igual, é menor que B? Sim, é verdadeiro. Ou B é menor que A? Bom, nesse caso aqui, essa condição aqui é falsa. Entendeu? B não é menor que A. B vale 2 e A vale 1. Então, nunca que B vai menor que A. Já A é menor que B, é verdadeiro. Então, se eu tenho um verdadeiro aqui e falso aqui, mas o nosso resultado vai ser verdadeiro. Vai ser true, né? Por quê? Porque, como eu disse, o OR ele precisa de pelo menos uma condição verdadeira. Ele tendo uma condição verdadeira, ele vai realizar o bloco do restante do código, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui. A é diferente de B ou B é igual a A? Bom, A é diferente de B? Isso é verdade. A vale 1 e B vale 2. Então, eles são diferentes. B é igual a A? É falso. Então, aqui, por a gente ter uma expressão pelo menos correta, ele também vai deixar que seja verdadeira. Ele vai deixar o código executado. B é igual a A ou C é maior do que B? Bom, aqui já temos uma outra condição, né, que B não é igual a A e muito menos C é maior que B, o valor de C é 1. Então, essa condição aqui ela vai ser falsa. Por quê? Todas as duas condições aqui são falsas. E seguindo aqui a nossa tabela, né, quando a gente tem uma condição falsa, né, quando a primeira condição é falsa e a outra condição também é falsa, então o valor vai ser falso. Então, pessoal, executando o código Markdown aqui, olha que bonitinho, ficou só aqui que ficou tudo junto, né? Deixa eu dar uma quebra de linha aqui, só para eles entenderem aqui que isso aqui é texto. Deixa eu ver se agora vai. Ainda não foi. Espera aí. Eu tenho que botar uma aqui também. Deixa eu executar. Agora foi. Acho que eu preciso. Só mais de quebrar linha, depois eu tenho que dar uma olhada. Não sei se eu tenho que colocar no começo ou no final. Sempre me confundo. Acho que é no final. Então é isso, pessoal. Tá aqui a nossa tabelinha gerada bonitinho. Espero que vocês tenham entendido a respeito dos operadores lógicos. São um pouco complicadinhos, entendeu? Em relação aos operadores relacionais. Mas vocês viram que um praticamente depende do outro, né? Os operadores relacionais são utilizados para validar, né? Comparar ou validar uma condição lógica. E o resultado é um booleano. E os operadores lógicos são utilizados para quando a gente precisa agrupar, né, mais de uma
operação relacional, né? A gente precisa validar mais de uma condição. E aí, seguindo esses operadores aqui que eu acabei de dizer. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu tento explicar para vocês isso aqui de uma outra forma. Então, um grande abraço, pessoal.